Um outro requisito é que a infração penal investigada ela não tenha sido cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. E nesse ponto, a doutrina majoritária ela tem se posicionado no sentido de que a violência aqui que veda a celebração do acordo de não persecução penal é a violência presente na conduta do investigado e não no resultado. E por essa razão tem se sustentado o cabimento do acordo de não persecução penal no homicídio culposo. O homicídio culposo ele gera uma violência em razão do resultado morte, mas essa violência não estava presente na conduta do investigado. Então, hoje, quem sustenta que o acordo de não persecução penal é cabível no homicídio culposo é com base nesse entendimento. A vedação, a celebração do ANPP em casos em que há violência, é violência na conduta e não no resultado. Um outro requisito do acordo de não persecução penal é a pena mínima. A pena mínima da infração investigada ela tem que ser inferior a 4 anos. E aqui a lei ela não disse igual ou inferior a 4 anos, e sim inferior a 4 anos. A pena ela precisa ser menor do que 4 anos. Um sexto requisito, também extraído do artigo 28A, é a necessidade e suficiência da medida do acordo para reprovação e prevenção da infração penal investigada. Aqui a gente abre um leque de subjetividade maior do que os demais requisitos para o Ministério Público em relação à propositura do acordo de não persecução penal. E eu vou chegar nessa discussão um pouco mais adiante em relação a recursos cabíveis e providências cabíveis em relação às divergências de entendimento quando ao cabimento ou não do ANPP. Mas eu entendo, assim como parte da doutrina, que esse requisito ele dá uma discricionariedade maior ao Ministério Público em relação à propositura do ANPP. A valoração de determinadas circunstâncias do caso concreto que vão fazer com que o Ministério Público forme a sua opinião no sentido de ser ou não cabível o acordo de não persecução penal. E sempre frisando que existe uma discricionariedade, sim, mas uma discricionariedade regrada a ser também verificada e fiscalizada pelo Poder Judiciário em determinada medida. O sétimo requisito do acordo de não persecução penal é que a infração não seja de menor potencial ofensivo. Porque se for cabível em tese a transação penal, o acordo de não persecução penal ele não é cabível. A transação penal ela prefere ao acordo de não persecução penal nesse sentido. Um oitavo requisito é de não ser o investigado reincidente e de não existirem elementos probatórios dentro do procedimento investigatório que indiquem que ele é um criminoso habitual, que indiquem a reiteração criminosa dele ou que indiquem que ele é um criminoso por profissão. Nesse caso também, não vai ser cabível o acordo de não persecução penal, não apenas em relação ao criminoso não reincidente. E aqui também tem entrado algumas discussões nesse ponto em relação a o que é que caracteriza elementos probatórios indicativos de conduta criminosa habitual. A lei não disse que se ele fosse portador de maus antecedentes criminais. E aí tem gente defendendo que o fato do investigado ele responder a inúmeros processos, ainda que não haja condenação transitada em julgado contra ele, isso pode ser valorado consensualmente, já que se trata de um instituto de política criminal de justiça consensual. O Ministério Público pode dizer que há indícios de que ele tem a conduta criminosa habitual e não propor o acordo de não persecução penal. Do contrário, a lei teria dito não cabe acordo de não persecução penal quando ele é portador de maus antecedentes. E não foi isso que a lei disse. A lei disse quando existirem elementos probatórios indicativos de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Um outro requisito é de não ter sido o investigado beneficiado nos últimos 5 anos com
acordo de não persecução penal, transação penal e suscício processual. Abraça-se aqui entendimento já existente na Lei 9.099, no sentido de que, se aquele indivíduo investigado ele já foi beneficiado com algum instituto de justiça consensual nos últimos 5 anos, ele não tem mais direito a esses institutos. E, por último, nós temos um requisito de que o crime não tenha envolvido violência doméstica e familiar, ou, ainda que não haja violência doméstica e familiar contra a mulher, o crime tenha sido cometido em razão da condição de mulher, em razão da condição do sexo feminino. Também não cabe a NPP nesses casos. O artigo 28A, ele traz algumas condições que podem ser cumulativas ou não cumulativas para o acordo de não persecução penal. E essas condições são a reparação do dano causado ou a restituição da coisa, salvo impossibilidade de fazê-lo. E aí entra a questão daquele investigado que preenche todos os requisitos, em que o ANPP ele se mostra uma ferramenta e um instituto de política criminal adequado a dar resposta estatal para aquele caso concreto, mas ele não tem uma condição financeira que propicie essa reparação do dano. Então, nesses casos, ainda que excepcionalmente, também vai ser cabível o acordo de não persecução penal. Uma outra condição é a renúncia voluntária, é o investigado abrir mão de bens e direitos apontados na investigação ou pelo Ministério Público como produto, proveito ou instrumento da infração penal. Aqui é o que se chama de aquiescência ao confisco estatal. Não houve devido processo legal para dizer que aquilo foi produto ou instrumento utilizado para o crime, mas há indícios de que isso existiu na investigação e o Ministério Público pode condicionar a realização do acordo à perda desses bens, a ele abrir mão desses bens e direitos. É o confisco aquiescido. Outras condições do ANPP são a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária, semelhante ao que há nas próprias sentenças em que há substituição de pena, ou no suscício processual, ou na transação penal. E há também a possibilidade, trazida pelo 28A também, de outras condições a serem estabelecidas pelo MP, desde que essas condições inovadoras, digamos assim, atípicas, elas sejam proporcionais e compatíveis com a infração imputada àquele investigado. Deve haver uma pertinência temática dessa condição atípica com aquela infração, e ela deve ser proporcional às circunstâncias do caso, ao bem jurídico tutelado e a outras nuances, digamos assim. Aqui também entra a questão da discricionariedade do órgão de acusação e uma discricionariedade regrada. Isso é importante, Luciana. Se me permite, a gente está com muito estudante de direito assistindo e profissionais já que operam, né? E a gente sempre tem uma visão holística, né? Que o sistema judiciário, ele trabalha em conjunto com todos os operadores, né? Às vezes as pessoas acham que há uma guerra entre operadores quando não há. Então fica um questionamento que se faz sempre, é o seguinte: o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é ruim para a defesa, já que o Ministério Público teria essa discricionariedade regrada que você colocou, né? Então, queria que você falasse sobre isso. Então, eu acredito que o ANPP ele não é ruim para ninguém. O ônus da duração do processo penal, ele não é um ônus ruim só para o MP ou para o juiz. Ele é um ônus ruim também para o investigado, que passa a ser réu no processo criminal. Muito se discutiu agora em período de pandemia se o Ministério Público poderia propor a denúncia e na denúncia ter a proposta do ANPP, já que não estava conseguindo fazer audiência, e a maioria dos operadores do direito entendem que não, porque a simples condição de processado ou se a denúncia vier a ser recebida de réu, ela já é ruim para a defesa. Para uma pessoa que é acusada, a quem é imputada a prática de uma infração penal, é muito melhor resolver essa pendência que ela tem com o Estado persecutor
em sede consensual do que em sede de um processo judicial. Ou seja, né? Cabe, né? Inclusive, na minha visão, né, ele potencializa, ele empodera o advogado, né? Porque o advogado agora vai ter uma opção a mais. A opção de não se submeter ao processo penal. Sim. Né? E mais um detalhe importante. O acordo ele não é feito numa sala com o promotor tentando convencer o réu a fazê-lo. Né? O acordo pressupõe, né, que haja uma confissão circunstanciada e não circunstancial, não vou entrar nesses detalhes agora, né, mas desde que o réu queira. Então, se o réu, com o advogado dele, entender que essa estratégia é uma estratégia boa para a defesa, como todas as outras medidas alternativas que existem, né, é a defesa que vai pensar. E aí eu acho interessante que houve uma polêmica inicial em relação, né, a essa questão do ANPP, e a polêmica hoje é invertida, né? Porque querem aplicar em processos em andamento até em grau recursal, segundo posição no MPF. Né? Nós vimos aí, recentemente no STJ, o ministro Fischer, né, recusando lá um pedido de suspensão de processo, porque o réu já estava lá no STJ e queria o ANPP de qualquer jeito com o Ministério Público. Né? E o ministro disse, olha, a ANPP é Ministério Público, a gente não tem nada a ver com isso, certo? Então, é mais uma opção e ninguém é obrigado a fazê-lo, certo? Mas, assim, continue para a gente fechar aqui, senão nosso amigo fica de fora. Do ANPP-C, o ANPP é com o Ministério Público. A gente tem que lembrar que o Acordo de Não Persecução Penal, ele é um instituto de política criminal que deu esse poder não só ao Ministério Público, mas também à defesa, como partes do processo, de um eventual processo penal, de ter esse momento negocial anterior. E aqui entra uma polêmica também, porque o artigo 28A, ele previu que da não homologação do acordo de não persecução penal, caberia rese. E ele deu, isso está sendo muito criticado pela doutrina. Só para falar para os alunos, res é recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, isso. Cabe recurso em sentido estrito da não homologação do acordo. Isso está sendo muito criticado pela doutrina e tem muito doutrinador de escola dizendo que essa previsão do cabimento de recurso em sentido estrito ela é inconstitucional. Ela viola o sistema acusatório. O certo seria, se o juiz discordasse do acordo de não persecução penal feito pelo Ministério Público com a defesa, ele deveria mandar aplicar analogicamente o artigo 28 do Código de Processo Penal e mandar para o órgão recursal dentro do próprio Ministério Público, para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual, ou para, no caso do Ministério Público Federal, porque eles têm órgão próprio, que não é o chefe da instituição, que não caberia ao judiciário interferir na questão do ANPP se ele não concordasse com os termos, no caso com a recusa do Ministério Público, com o acordo formulado pelo Ministério Público. E aí entra a questão do papel do juiz no ANPP. O próprio 28A, ele diz que o papel do juiz ele é de controle de legalidade e de razoabilidade. Não cabe ao juiz, dentro do sistema acusatório, frente a um acordo negociado entre as partes, interferir em todo e qualquer aspecto do acordo de não persecução penal. Cabe ao juiz aferir se aquele acordo ele foi legal e se ele é razoável, sendo que a razoabilidade também se insere nesse controle de legalidade em determinada medida. Então, em relação a essa polêmica, eu também concordo com a doutrina que diz que errou o legislador quando previu o recurso em sentido estrito para esse caso específico. Muito bem, Luciana. Luciana, só para as palavras finais, para que o nosso segundo convidado possa participar. Já dizendo, né, que é uma pena. A gente aí vai ter que marcar uma outra live, outras lives aí para esgotar esse manancial de conhecimento. E é um tema palpitante, é um tema que gera muitas discussões. Eu paro por aqui
em relação a essa última discussão nossa, eu peço que quem está assistindo a gente faça uma reflexão em relação à opção que o próprio legislador adotou no parágrafo 14 do 28A, em relação à aplicação do 28 do Código de Processo Penal, e paradoxalmente ele adotou a previsão do recurso em sentido estrito para a situação diametralmente oposta. Eu acredito que, segundo o sistema acusatório, em qualquer dessas situações deveria ser de aplicação do artigo 28 do processo penal. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço o convite de estar aqui. Agradeço mais uma vez a sua saudação. É muito bom receber um elogio de uma pessoa tão carimbada e tão querida como você dentro do Ministério Público. E me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e outros debates. E vou continuar presente para assistir meu colega Rafael, porque o tema dele também é bem palpitante. Sem dúvida alguma, Luciana. Obrigada, eu tenho querido. Só a agradecer sua presença aqui e vou passando logo ao Rafael, né, para convidá-lo. Então, obrigada, tchau para você. Gratidão, um abraço. Enquanto eu procuro aqui o Rafael, eu quero aí saudar a todos os presentes, né, colegas, advogados, defensores, juízes, em especial o nosso procurador de justiça, nosso procurador-geral de justiça, doutor Eduardo Dávila, que se encontra aí e até trouxe uma informação importante, né, em relação à doutora Luciana. Ela foi convidada para fazer parte da força-tarefa da Lava Jato, de tão grande é a competência dela, certo? Eu quero saudar aí, né, saudando primeiramente o nosso palestrante, nosso especial convidado aqui, o doutor Rafael, que aceitou muito gentilmente esse convite do MP Acadêmico. Volto já com o doutor Rafael. Eu quero cumprimentar aí o doutor Luiz Mouro, que nos assiste, a doutora Maria Rita, doutoras Cláudia Vigina e Daniela, promotoras competentes. Saudar a colega Carla Rocha, Joelma, doutora Maria Helena e os doutores Francisco e Dejaniro, né? Saudar aí também um baluarte da medicina, que está aí nos acompanhando, o doutor Oswaldo, uma pessoa que, além de ser competente na área médica, é muito querido por todos. E eu, particularmente, tenho uma gratidão muito grande com ele, certo? Então, voltando aqui para a nossa live, eu quero aqui apresentar para vocês o nosso convidado especial, o doutor Rafael, meu querido colega, promotor de justiça do Ministério Público de Sergipe, mas que está aí, né, em Brasília, diretamente nesse momento, porque ele faz parte lá da Corregedoria Nacional do Ministério, do Conselho Nacional do Ministério Público, certo? Então, Rafael fez mestrado recentemente e a dissertação de pesquisa de Rafael foi sobre a questão do júri, não foi isso, Rafael? Exato, né? Execução provisória da pena, ou seja, cumprimento imediato da pena. Exatamente. Então, nada melhor, né? Eu diria que ninguém melhor e mais antenado para falar sobre esse tema que foi trazido aí pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, do que o Rafael. Rafael, você está com a palavra. Ô, Sandro, eu que agradeço imensamente. Vamos sistematizar o tempo aqui, mas eu não posso me furtar, é claro, de cumprimentar todos os presentes em nome do nosso Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Dávila, que muito nos honra aqui com a presença. E 2 registros especiais, Sandro, que eu me penitenciaria se não fizesse. A doutora Cláudia Daniela, que foi minha professora de júri, o meu primeiro júri eu fiz com ela, a quem eu devo muita gratidão, e ao doutor Dejaniro, outro baluarte do júri, com quem eu já troquei muitas ideias a respeito do tema, muitas dicas de processo de atuação, sou muito grato a eles. E me penitencio aqui por não cumprimentar os demais colegas, para dar o tempinho aqui necessário para trocarmos uma ideia interessante, então, sobre essa novidade, Sandro, que foi positivada, ou seja, prevista na lei, pela lei anticrime, que é justamente a execução provisória da pena no júri.
A principal alteração, para quem nos acompanha aqui, é do artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, que prevê a seguinte ideia. Terminado o júri, se o réu for condenado a uma pena superior a 15 anos de pena privativa de liberdade, o cumprimento dessa pena deve ser imediato. Não deve-se aguardar o trânsito em julgado, o julgamento dos recursos posteriores, como é o entendimento que atualmente prevalece em relação aos crimes da justiça comum, da justiça singular. Então, essa é a novidade sobre a qual falaremos aqui. Para combinar conosco, vamos dividir em 4 pontos, então, essa fala, que vai ser uma fala panorâmica e pela qual conseguiremos aprender direitinho o que é essa execução e como é que ela funciona. Então, esse artigo 492.1e prevê, condenado a mais de 15 anos, a prisão é imediata, salvo raríssimas exceções. A regra geral é a prisão imediata. E o tema está, apesar de novo, pela lei nova anticrime, sob julgamento num recurso extraordinário interposto pelo MP de Santa Catarina, que vai ser um divisor de águas quando ele for julgado. Neste recurso, eu trago aqui, temos o voto do relator Barroso, acompanhado pelo ministro Toffoli, que diz a seguinte tese, eles querem colocar: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, vírgula, e aqui vale o destaque, independentemente do total da pena aplicada. Aqui que está o pulo do gato e esse que será o divisor de águas, porque além de o STF decidir se é constitucional ou não o cumprimento imediato da condenação do júri, ele vai decidir se esse limite de 15 anos tem razão ou não, persiste ou não. Fincado isso, vamos então para o início. Analisemos o que é a soberania dos vereditos. Essa soberania é o que fundamenta a execução provisória, ao lado de outros argumentos. Para estudar essa soberania, temos que verificar rapidinho o seguinte: o que é júri, Sandro? E aí pergunto para quem nos assistem, os colegas, alunos da Pio X que nos acompanham aqui, a quem eu sou muito grato. Soberania, para verificar então o significado da soberania, temos que falar de júri. O Tribunal do Júri, ele é ao mesmo tempo um direito individual e uma garantia individual. O que significa? O Tribunal do Júri em si é um instrumento, a ferramenta para o réu acusado da prática de um crime doloso contra a vida exercer o seu direito de liberdade. Então façam essa vinculação. Eu, réu, tenho o meu direito de liberdade, qual é o instrumento que eu me valho para exercê-lo quando eu sou acusado de crime doloso contra a vida? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é garantia individual, direito de liberdade, direito individual. Só que júri é mais do que isso. Tem o outro lado da moeda que está estudado agora e demonstrado. Júri também é a garantia coletiva de toda a sociedade, nós cidadãos, exercitarmos o nosso direito social coletivo de julgar os nossos pares que são acusados da prática de crime doloso contra a vida. Isso leva a uma dimensão democrática do Tribunal do Júri. O que significa? Júri é um instrumento de democracia participativa, ao lado das leis, que inclusive podem ser propostas por populares, ao lado do voto que nós eleitores damos nas eleições para governantes e legisladores. Feita essa diferença, vamos para a soberania. A soberania está registrada na Constituição como fundamento da República, artigo 1º, soberania dos vereditos, no artigo 5º, e quando fala em soberania dos vereditos, Sandro, atentemos que ele fala imediatamente após a soberania o valor do voto do jurado, que o voto é individual, secreto com o mesmo valor. Aí nós pulamos para o artigo 14 da Constituição, que também fala da soberania no âmbito das eleições. E lá diz que a soberania é exercitada pelo voto direto, secreto e com igual valor para todos os eleitores. Ou seja, tanto quanto o voto do nosso eleitor é instrumento de democracia, quanto o voto do jurado que integra o Conselho de Sentença também é instrumento de democracia.
Então, o mesmo tratamento que a Constituição confere ao voto nas eleições deve ser concedido ao voto dado pelo jurado no conselho de sentença, no júri. E aí eu te pergunto, Sandro, nas eleições, se algum candidato recorre contra o resultado dela, o resultado fica suspenso, sobrestado até o julgamento do recurso? Claro que não. Não. Porque ali estamos tratando de soberania. Esse é o mesmíssimo entendimento que deve valer para o tribunal do júri quando a condenação sobrevém após a exposição das partes no plenário, que é quando o promotor e defensor, o advogado, fazem os debates para verificar se vai sair a condenação, a desclassificação ou a absolvição. Então, essa leitura constitucional da soberania que é essencial para entender por que a condenação do júri deve ser cumprida de imediato, em nome dessa soberania. Me permita só uma observação, Rafael, que é importante, né? Essa decisão do júri é a única exceção, né? Eu não conheço outra no sistema, em que uma decisão do judiciário, né, no tribunal do júri, pelo conselho de sentença, não precisa ser fundamentada, né? É a única exceção, artigo 98 da Constituição Federal. Exatamente atrelado a esse valor que você está colocando, que é a soberania dessa decisão. Pois não? Ela tanto não precisa ser fundamentada, Sandro, que essa decisão ela é um misto de ato jurídico e ato político. O ato político não precisa ser fundamentado, razão pela qual a decisão de condenação ou absolvição do jurado tampouco precisa ser fundamentada. Então nós tínhamos o conceito tradicional de soberania. O que é a soberania dos veredictos? A impossibilidade de o juiz de direito, o juiz técnico, alterar o sentido da decisão do jurado. Ele pode, o juiz técnico, anular a decisão do jurado, mas não reformá-la no mérito. Ou seja, se os jurados foram pela condenação, o órgão recursal, o Tribunal de Justiça, não pode absolver. Ele pode, no máximo, anular aquela decisão. Só que a soberania é só isso. A decisão, percebam, a decisão do jurado é soberana porque a Constituição assim o diz. E eu pergunto, a decisão do STF é soberana? A Constituição não diz. E a lei não contém palavras inúteis. Temos que dar uma interpretação adequada e razoável para uma decisão soberana, característica que sequer a decisão do STF ostenta. Então temos que pegar esse conceito tradicional da soberania dos veredictos e alargá-lo. Não tem cabimento eu considerar uma decisão soberana se eu condiciono a sua eficácia, o seu cumprimento, à decisão, ao julgamento dos recursos que tem cabimento subsequentemente. Então, eis a jogada e eis o raciocínio de quem sustenta a execução provisória da pena. Então, Sandro, vamos prosseguir um pouquinho. E aí, como é que fica a presunção de inocência? Tão falada e tão famigerada e tão justa, que é uma garantia nossa, inclusive. A presunção de inocência, Sandro. E aí é interessante também, né, ver aí quais são os contornos do encaminhamento do STF nesse ponto específico, né, que já vi uma live sua aí, você tocou nesse assunto. Vamos lá. Sim. Quem nos acompanha, inclusive, é Douglas Oldegardo, promotor do júri de Campo Grande, de Campo Grande, que nos acompanha aqui, Ministério Público. Aqui eu já conversei com ele sobre isso. Vamos lá. Sobre a presunção de inocência. A presunção de inocência, Sandra, ela tem tradicionalmente 3 conteúdos, 3 significados. Ela é a regra de tratamento. Eu não posso tratar o suspeito e investigado como se condenado fosse. É a razão da súmula vinculante número 11, que proíbe o emprego de algemas quando não há motivo para tanto. A condenação pelo tribunal do júri e a execução imediata dela não tem nada a ver aqui. Então vamos para o segundo significado da presunção de inocência. Ela é regra de ônus da prova. O que significa? Quem tem o ônus de provar a materialidade e a autoria do crime? Mais acompanhar. Você estava falando da presunção de inocência como meio de prova, como valor de prova, quando caiu. O significado. Ok, então.
Ok, uma rápida capitulação, então. A presunção de inocência é regra de tratamento, súmula vinculante número 11, uso de algemas. Eu não posso tratar investigados, suspeitos, réus, como se já condenados o fossem. Segundo significado, regra de ônus da prova. Quem tem o ônus de comprovar a materialidade e a autoria, Ministério Público, quando acusa, não é a defesa. A decisão condenatória dos jurados e o cumprimento imediato dela, Sandro, não tem relação nenhuma com esses dois conceitos. O terceiro conceito tradicional de presunção de inocência se relaciona ao princípio do indúbio pro réu, que significa isto. Ao final da causa, do julgamento, se o julgador, o juiz, ficar em dúvida, dúvida invencível, que não é aquela dúvida além do razoável, ele deve reasonable doubt, né? Sempre falo isso para os alunos. Exato. É mais para o direito americano, né? Uma dúvida razoável. Porque dúvida vai haver sempre. Porque ninguém tem 100% de certeza de algo. Pode ter 99%, mas não 100%. Então aqui daí vem o parâmetro do beyond a reasonable doubt, que é esse critério americano. Enfim, que ele tem serventia para todos os sistemas que trabalham com a presunção de inocência. O que significa? Ao final o juiz ficou em dúvida, absolve. O detalhe, quem é que faz o julgamento definitivo no tribunal do júri e quem é que define o reconhecimento da culpa no tribunal do júri? O seu juiz natural. Quem é o seu juiz natural? O conselho de sentença. E não os tribunais que julgam eventuais recursos que sejam interpostos contra a decisão condenatória. Então, quem define a culpabilidade é o conselho de sentença. Com essa definição da culpabilidade, eu obtenho a autorização para o cumprimento imediato daquela pena, daquela condenação. Então, este é o raciocínio de quem sustenta a execução provisória da pena e diz que ela não viola a presunção de inocência. Por outro lado, quem é contrário, quem critica a execução provisória da pena, o que eles dizem em relação à presunção de inocência? Simplesmente a presunção de inocência vigora até o trânsito em julgado. Eles fazem uma leitura literal, com perdão da palavra, da Constituição. Eles confundem o inciso da Constituição que fala da prisão, que só exige ordem fundamentada e escrita, não exige trânsito em julgado, e eles confundem o inciso que exige o trânsito em julgado para o reconhecimento da culpabilidade. No júri, quando é que se dá o trânsito em julgado do capítulo da culpa, da condenação, da culpa apenas, diretamente no conselho de sentença. Toda a sentença ela é dividida em capítulos. Este capítulo transita em julgado antes. E é o que permite, reitero, a execução provisória da pena no júri. E eu já aproveito aqui, sendo muito breve, para trazer um outro argumento de quem é crítico à execução provisória da pena. O próprio ministro Gilmar Mendes, que votou contrário naquele recurso que eu já identifiquei, ele sustenta que a execução provisória da pena viola o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto inclusive no Pacto de São José da Costa Rica, a que o Brasil deve observância por ser signatário. Ok, então nós vamos ao estudo do duplo grau de jurisdição. Ele nada mais significa do que a exigência de um órgão colegiado para evitar ou minorar o risco de erro do juiz singular. Por isso que se valora mais a decisão colegiada do que a singular. Porém, no júri, a decisão já é colegiada. Eu não preciso de um outro órgão colegiado para diminuir chance de eventual erro. E detalhe, no júri, este órgão colegiado acima, os julgadores dos recursos contra a condenação do júri, eles não podem reformar a decisão. Quando eu digo reformar, absolver se a decisão for condenatória, condenar se a decisão for absolutória. Os tribunais, no âmbito do júri, podem apenas anular a condenação, rescindir, mas nunca reformá-la, substituí-la no mérito. Detalhe, a Constituição nossa é que previu esta exceção ao duplo grau de jurisdição, para os que assim entendem. Tal como a Constituição prevê esta exceção para outros casos. A exemplo da ação penal originária que começa no STF. Não tem duplo grau. E nunca teve, desde 88. Então esse argumento também é afastado dessa maneira. Interessante, diga. Rafael. Eu fui aluno, né, do ex-ministro do STF, professor Carlos Brito. Ele foi o meu professor de constitucional.
em 1992, certo? Porque eu entrei com 5 anos na UFES, né? Mas, assim, naquela oportunidade, Carlos Brito dizia que não existe princípio de duplo grau de jurisdição em lugar nenhum no nosso sistema, né? Estamos tendo que ir aí para uma norma supralegal, que é o pacto, mas em âmbito constitucional não existiria essa garantia, segundo ele, àquela época, né? Não sei se mudou de opinião posteriormente. Imagina, já naquela época se ensinava isso. Mas, enfim, o duplo grau é assegurado porque a finalidade dele, a teleologia dele, é exigir uma decisão colegiada para evitar o erro da decisão singular. Bom, está resolvido. No júri, a decisão é singular, é colegiada por natureza e só pode ser tomada por um próprio júri, nunca pelo Poder Judiciário. Então, com este argumento também se justifica a execução provisória da pena, a qual eu sou favorável, eu antecipo, e se afasta qualquer crítica neste sentido. Então, vimos soberania, vimos presunção de inocência, e falamos agora, então, rapidinho, Sandro, do seguinte, já encaminhando aqui para a linha de encerramento da nossa live. Tem um tempo igual da doutora Luciana, inclusive, cuja live foi muito melhor do que a minha, que fala muito melhor e temos muito mais que aprender com ela. Eu já sugiro que repita a live com a doutora Luciana. Há controvérsias, né, para comparar dois valores grandes, como são, né, as palestras apresentadas por vocês, né? Eu acho que o único erro que se cometeu aqui foi de tentar dividir o tempo. Vocês mereciam, eram 3 ou 4 lives cada um. Nada, mas vamos dar seguimento então, e chegando ao ponto que importa agora. Vimos que a execução provisória da pena em si, que é o principal, é a medida principal, ela não viola a presunção de inocência, ela não viola o duplo grau de jurisdição e ela se encontra justificada pela soberania dos vereditos. Tanto isso é verdade que o legislador, agora na lei anticrime, quando positivou o cumprimento imediato da pena no CPP, ele reconheceu que a decisão do júri é especial. Ela tem um componente que a torna distinta das decisões condenatórias da justiça comum no juízo singular. É por isso que o mesmo CPP que proíbe que a prisão preventiva exerça as vezes de execução provisória da pena, nessa última reforma da lei anticrime, este mesmo CPP diz que no júri eu devo executar provisoriamente a pena. Nós temos que entender, e qual é a leitura correta disso, justamente esse elemento especial diferenciador que é a soberania dos veredictos. Então, até aqui estabelecemos isso. E agora, como é que nós explicamos o limite de 15 anos? Em relação ao qual o CPP... Isso aí é uma dúvida que eu sempre tive, né? Que critério foi esse que o legislador escolheu para dizer que isso só vale para quem foi condenado a 15 anos ou mais, né? Exato, porque pelo CPP hoje, 492, inciso 1, a linha E, só cabe a execução provisória da pena no júri se a condenação for superior a 15 anos. Primeiro, uma curiosidade, esse limite de 15 anos, Sandro, não constava do projeto original. Esse limite de 15 anos foi acrescentado no dia da votação do projeto de lei, 19 de dezembro, não teve discussão, simplesmente, eu acompanhei a sessão inteira. Ninguém discutiu. Certo. E no histórico do projeto legislativo, como não existe o registro de nenhuma. Sessões. Exato. Então, simplesmente na última hora, o deputado relator acrescentou aquele limite de 15 anos, sobre o qual não houve discussão, e ele passou. É assim que a nossa lei foi alterada. Ok. Então temos que interpretar esse limite, ele se sustenta ou não? Ele tem sentido ou não? Aí nós estudamos da seguinte maneira, Sandro. Uma relação de principal e acessório. O que é principal? A execução provisória da pena que decorre da soberania dos veredictos ou um limite de pena? Pena que não interfere na caracterização do fato em si, para justificar a sua execução provisória da decisão ou não. O que é o principal? A execução provisória da pena. O que é um nítido acessório nessa nossa equação? O limite de 15 anos. Podia ter sido 10, podia ter 5, podia ter sido 2, podia ter sido 20, enfim. Então nós temos a relação de principal e acessório. Pois bem,
é legítimo, é razoável que o acessório, um mero quantum de pena, possa limitar soberania dos veredictos, que tem um assento constitucional, que tem o mesmo valor das eleições, dos votos? Não. Não, eu não posso limitar a soberania com alguma coisa que não tenha o mesmo sentido, o mesmo nível, pelo menos. Eu estou pegando uma coisa lá de baixo para limitar a soberania. E é isso, neste ponto, que andou mal o legislador, e existe a crítica de que esse limite de 15 anos é inconstitucional, porque não é cabível limitar um direito, um instituto constitucional, que é a soberania, por um limite, por um quantum de pena. Então, o que se emprega aqui? Se eu afastar este acessório, que é o limite de 15 anos, eu comprometo o principal? Não. Se eu simplesmente retirar o limite de 15 anos, eu preservo o valor principal, que é a execução provisória da pena. Isso é o que permite, então, e foi sustentado pelo voto do ministro Barroso, a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. O que significa? Eu pego um trecho da lei e retiro uma expressão, uma palavra. Como já aconteceu com o Estatuto da OAB em relação ao crime de desacato, que previa uma imunidade para os advogados. Houve uma interpretação ali conforme, com redução de texto, que retirou apenas a palavra desacato. Então é a mesma sugestão dada agora para a execução provisória da pena. Retirar do texto, do 492, inciso 1, a linha E, apenas a expressão 15 anos de pena privativa de liberdade. Se eu afastar este acessório, eu preservo o principal, que é a execução provisória da pena. E não tem problema. E isso é uma tarefa legítima do judiciário. O judiciário pode fazer isso porque ele não desnatura o objetivo último da lei, que é justamente validar e dar uma nota de realce para o tribunal ou júri por conta da sua soberania. Então, essa tese foi desenvolvida aí, foi acatada pelo ministro Barroso, sustentada por ele. Com muita felicidade, eu já escrevi alguma coisa a respeito, sustentando exatamente isso. E é um entendimento que nós esperamos que ocorra, seja julgado agora com um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, que eu mencionei no início. Inclusive, né, é importante ressaltar, que é o próximo convidado da sexta que vem, que é o Rogério Sanches. O Rogério, inclusive, ele faz previsão de quantidade de votos que vai ter favorável a essa tese que você está falando, né, de que vai ser constitucional a prisão. Agora, sim, eu não estaria fiel aos meus princípios se eu também não me posicionasse, né? Então, eu costumo dizer sempre para meus alunos o seguinte: uma coisa é o que eu quero, a outra coisa é que eu acho que é correto do ponto de vista, né, legislativo. E aí eu coloco a questão das garantias constitucionais. Às vezes eu não concordo, né, com os limites estabelecidos, como, por exemplo, dos 18 anos para a menoridade. Mas a partir do momento que ela se torna uma garantia, uma cláusula pétrea constitucional, eu digo que mesmo não concordando, eu defendo até o fim, exatamente para evitar o abuso de que direitos e garantias nossos, das nossas pessoas próximas, sejam violadas, né? Então, eu lhe confesso, e sei, né, que realmente há esses fundamentos. Eu sei que o STF provavelmente vai entender que a prisão provisória, no caso do júri, vai valer, mas eu tenho uma dificuldade, né, de analisar esse inciso 57 da Constituição, né, que diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Né? Então, isso é um limite semântico para mim, que eu não concordo, mas é semântico. Né? O que é trânsito em julgado da sentença condenatória? Só quando esgotarem os recursos. Eu sei que isso é uma via muito complicada e sei que está todo mundo muito bem intencionado, porque os recursos são protelatórios, né? Quem tem condições vai até o STF, consegue prescrição, etc. Mas a mim me parece, né, continua aparecendo, que os limites semânticos desse inciso 57, ele está sendo violado aí. Porque a partir do momento que eu executo provisoriamente
né, uma pena definitiva e não a pena provisória processual, eu, na verdade, eu estou relativizando o inciso 57. E repito, né, eu tenho o conhecimento e sei que a corrente está indo para esse lado, sei que o STF nem teria mudado de posição em relação ao stream, né, padrão, que era entender que era constitucional a prisão provisória, se não fosse por uma decisão política, mas de qualquer forma, eu tenho dificuldades com esses limites semânticos dessa norma do artigo 5º, né? Eu não me sinto confortável em dizer expressamente que essa prisão, né? Essa execução de uma prisão definitiva antes do trânsito em julgado, ela estaria violando semanticamente essa garantia do inciso 57, certo? Então, assim, eu compreendo, né? Mas eu não posso deixar, isso é bom que as pessoas vejam, né? Porque as pessoas acham, não, promotor de justiça só defende Exato. que se coloque o réu na cadeia. Meus alunos sabem que toda moeda tem dois lados, né? Então, independente de no final a interpretação ser favorável ao réu ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o cumprimento de uma ordem constitucional sistêmica que dê garantia a toda a sociedade, né, de que os nossos direitos e garantias vão ser respeitados. Obviamente que eu coloco essa filosofia, né, mas me rendendo aí, dizendo que seus argumentos são muito razoáveis, tanto que o distinguish, né, que o STF vai fazer, já está previsto isso efetivamente, mas eu não seria, né, honesto academicamente, cientificamente, se eu não dissesse que eu me sinto desconfortável. Eu dou um exemplo, viu, Rafael, já que a gente tem um tempo a mais, quando a Lei 8.072 estabeleceu o regime penitenciário integralmente fechado para os condenados... Sandro, me permite só esclarecer que a 8.072 é a Lei dos Crimes Hediondos. Sim, sim. Quando a 8.072 estabeleceu, né, esse regime fechado na sua redação original, antes do STF se manifestar em habeas corpus, falar de efeitos transcendentes, de tentar abstrativar controle difuso, né, eu já estava lá no júri arguindo que aquilo era inconstitucional, porque violava a individualização da pena no concreto. E dizia, eu não gosto da consequência, mas eu não posso ir contra a minha forma de pensar. Óbvio que o legislador foi depois e alterou, estabeleceu que o regime era inicialmente obrigatoriamente fechado, aí eu já entendia que a individualização foi respeitada. E o STF foi além, na minha visão aí, equivocadamente, e disse que era inconstitucional, né? Estabeleceu até vinculação a essa decisão. Aí o STF ultrapassou a lógica do razoável. Porque eu critico o STF nessa decisão agora, não quer dizer que eu seja contra o réu, né? Então, tudo tem duas moedas. É só essa observação. Mas continue, meu amigo. Não, excelente, Sandro, porque aqui nós demonstramos a dialeticidade inerente ao direito. O direito é dialético e nós vemos aqui verdadeiramente o sentido, e aí puxando a brasa para o nosso assado, da palavra promotor de justiça. Promotor de justiça, ele persegue o que ele acredita, o que é correto, o que passa pelo seu crivo. Tu tens uma restrição em relação a isso, é certo, é justificável, vai defender o teu ponto de vista, eu divirjo, eu tenho um entendimento contrário, nós estamos aqui conversando, falando de uma forma muito franca, muito honesta, e isso é muito bonito da parte do direito, sabe? E, né, Sandro, deixe claro, isso mostra que não há, né, esse corporativismo divulgado. Né? O Ministério Público é fiscal da lei. Se seu entendimento é esse, é um entendimento baseado numa pesquisa científica sua, que suas conclusões antecederam os fundamentos que o STF está colocando agora, só mostra, né, que o nível de razoabilidade das suas premissas é científico. Por isso que
a sua tese está se consolidando nesse stream que o STF vai pegar, que é diferente da regra geral. Né? E aí eu só tenho a ficar muito orgulhoso e parabenizar você, né? Ficar orgulhoso por ter um colega como você e parabenizá-lo por essa pesquisa, né? Pela divulgação disso. E a gente tem coisas similares, né, Rafael? A gente gosta de penal, de processo penal, e você agora é ambientalista também, não é isso? Né? Então, estamos indo aí nos mesmos caminhos, né? Embora assim, né? Eu sou um simplório, né, caminhador, né? Eu não estou nesse nível que você está, obviamente. Deixa de onda, Sandro. Eu que estou engatinhando no ambiental, o ambientalista aqui é tu, de escola, inclusive. Mas, Sandro, em relação, então, à execução provisória da pena, esta era a mensagem, a leitura que poderíamos apresentar, uma visão panorâmica do que é o Instituto, registrar que o julgamento desse recurso extraordinário vai ser um divisor de águas, que vai consolidar uma tese, se pode ou não a execução provisória. Segundo ponto, se o limite de 15 anos tem validade ou não. Vai ser crucial observarmos como vai se comportar a jurisprudência a partir de sessões. Pronto, voltou. Voltou, congelaste para mim. Eu não sei se o restante do pessoal pôde acompanhar ou não. Eu mencionava, Sandro, que o CPP positivou hoje a execução provisória da pena. Mesmo assim, o próprio CPP prevê exceções que permitem que a pena não seja cumprida de imediato. E eu dou um exemplo muito claro aqui, muito prático, do nosso dia a dia. Em muitos júris, nós, promotores, somos os primeiros a postular a absolvição do réu, e não a condenação. Num exemplo de laboratório, se o Ministério Público pede a absolvição, se a defesa, é claro, pede a absolvição, e mesmo assim sobrevém a condenação, porque os jurados, com base na sua íntima convicção, também chamado critério da certeza moral, entenderam por bem condenar o réu, aí nós temos um exemplo prático que autoriza o afastamento do cumprimento imediato da pena no júri. Então temos que levar esse conhecimento também a todos, que o CPP permite exceções. Não é toda e qualquer condenação automaticamente que sempre será cumprida de forma imediata. A regra geral, se a condenação for superior a 15 anos, sim, é o cumprimento imediato, mas nós temos exceções. E pela letra da lei, se a condenação for inferior a 15 anos, não vai haver a execução provisória da pena com base no CPP. Mas se nós pegarmos a ratio, ou seja, a razão dos julgados da primeira turma do STF que admitiam a execução provisória da pena mesmo antes da lei anticrime, nós permitimos, então. Eis o bonito do direito, Sandro. Te devolvo a palavra, então. Só peço que tu me devolva ao finalzinho para fazer uns agradecimentos e é isso. Ok, eu quero agradecer aqui, né? Estou vendo aqui que está bem antenada a ouvinte Júlia Romero Poeta, né? Citando aí as ADCs, em que houve a discussão a discussão daquela questão lá da presunção de inocência, né? Eu quero aí saudar nossa querida corregedora, doutora Conceição Figueiredo, sempre nos acompanhando aí, e mostrando, né, que o controle, a corregedoria, né, Rafael aí no Conselho Nacional do Ministério Público, mostra que todas essas linhas de controle, elas são importantes para a transparência, para a publicidade e para que a instituição funcione, certo? Então quero aí parabenizar vocês por fazer esse trabalho, né, que serve à sociedade e serve ao Ministério Público também, engrandece a nossa instituição. Já concluindo aqui, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente dos meus colegas queridos, doutora Luciana Duarte, que deu um show, doutor Rafael aí, que, né, nos abrilhantou com seus conhecimentos, e eu repito, essa pesquisa de Rafael, né, parece que ele é um cartomante. Ele fez uma pesquisa científica e todas as conclusões dele estão se consolidando, certo? Então, se Rafael não chega ao ponto do Sanches de dizer qual vai ser o placar,
da votação no STF, né? Né? Que é uma figura, o Rogério Sanches, mas eu fico muito admirado, muito grato de poder dizer que você é meu colega, né? Por esse fundamento e a concretização da sua pesquisa. Eu quero dizer a todos também que a gente vai ter a honra aqui, enorme, na sexta que vem, às 19 horas, vai começar mais cedo, né? E se Deus quiser, tanto a Vivo como a Claro vão permitir que a live se realize sem travamentos, nós teremos aqui a presença virtual do nosso colega promotor de justiça de São Paulo, pouco conhecido, né, Rafael? Rogério Sanches. Né? E ele vai trazer temas, questões atuais de direito penal para a gente aqui. E é sempre um aprendizado. O interessante, viu, Rafael, que eu nunca tinha assistido uma palestra de Sanches. E assisti esse ano, em Recife, sobre o pacote anticrime. Né? E eu confesso que estou numa situação assim, que eu não tenho mais paciência para parar e assistir alguma coisa. Mas a palestra do Sanches, assim como é a sua exposição e a de Luciana, ela é hipnotizante. Né? E eu fiquei impressionado positivamente como ele conseguiu, né, no local quente, todo mundo com fome, ele manteve lá os membros do Ministério Público de Pernambuco e os visitantes até o final com o auditório lotado. Então, assim, é imperdível, né, as participações do Rogério, que gentilmente vai aí, atendendo ao convite do nosso diretor, Eduardo Matos, né, participar da próxima live conosco. E nós traremos aí outros colegas muito, muito bons também, inclusive já, né, conversamos com o Rafael aí, que vamos trazer e atuar em conjunto. Hoje, inclusive, é importante destacar, essa live ela teria os 3 simultaneamente na tela. Hoje no ensaio funcionou, né, Rafael? Né? No ensaio. A gente está lá usando OBS, usando aí site de streaming e conseguiria transmitir 3 ao mesmo tempo para o Insta e funcionou, né? Mas infelizmente meia hora antes de começar a live tenho problemas de internet e aí não tem condição de fazer isso. Mas de qualquer forma, né? Voltando aqui para o plano B, que é a versão padrão do Instagram, eu, né, fiquei muito satisfeito com a apresentação, aprendi, né, isso que é importante, a gente cada dia está aprendendo mais, e eu quero aqui agradecer a presença de todos, e de Rafael e de Luciana Duarte, certo? Convidando todos para, na sexta que vem, às 19 horas, participarem aí da live do MP Acadêmico, com o colega Rogério Sanches. Com você, Rafael, para as palavras finais. Obrigado. Sandro, eu que te agradeço, mas eu adianto, o resultado do placar aí da execução provisória da pena, ele é fácil de calcular. Se todos os ministros que votaram a favor da execução provisória da pena após o encerramento das instâncias ordinárias, que são as ADCs 43 e 44 referidas pela Júlia, mantiverem os seus votos, falta apenas um. E esse um é o ministro Toffoli, que já mudou e já votou a favor do júri. Foi isso mesmo que o Sanches disse. Com essa prognose é que a tese deve passar se não acontecer nada de extraordinário. Mas vamos lá, eu que te agradeço, Sandro, e te homenageio porque tu é um dos mentores por este projeto MP Acadêmico, que aproximou demais, de forma muito positiva, o MP da academia, da sociedade. É uma forma de democratizar, inclusive, o Ministério Público. Te rendo os meus sinceros e efusivos parabéns. Falo isso pela tua frente e pelas tuas costas também. Não tem problema. E, é claro, cumprimento a nossa corregedora, a minha corregedora que se encontra, a quem eu agradeço a presença um monte. Eu vou me penitenciar, eu cumprimento a todos os colegas que estão aqui, é claro, e uma saudação especial aos meus pais que me prestigiaram nessa live. Os 2 estão acompanhando aí. E um beijo à minha esposa, que também nos acompanha, doutora Flávia, e me dá todo o apoio para que a gente possa continuar trabalhando, estudando e melhorando cada vez mais.
Com essas palavras, então, Sandro, eu que faço a propaganda da live imperdível da sexta que vem, aqui pelo mesmo canal MP Acadêmico, com o professor Rogério Sanches. Aproveitem, o horário atentem, é 19 e não 20. E com essas palavras, Sandro, agradecendo novamente a tua pessoa e ao Dr. Eduardo Matos, presidente da escola, é que eu te devolvo a palavra. Obrigado. Eu só, antes de concluir, né, eu não posso deixar de saudar minha querida professora Adélia Pessoa, né, nossa colega do Ministério Público, aposentada hoje, advogada, militante no direito das mulheres, das minorias, né? Essa mulher ela não para nunca, ela sempre está lutando